Toda criança aprende. Roma foi fundada sobre 7 colinas, é a primeira lição de história da cidade eterna. Mas aqui está o segredo que poucos contam. Procure essas colinas hoje e você não as encontrará. Não porque desapareceram magicamente, mas porque algo muito mais extraordinário aconteceu. Roma comeu suas próprias montanhas. Nos próximos minutos, empreenderemos uma viagem através de 2.800 anos de história geológica. Não apenas contaremos a história de Roma. Veremos as camadas de sua terra como as páginas de um livro gigante. Vamos começar com as testemunhas oculares. Lívio, no século I a.C., descreve Rômulo escolhendo o Palatino porque era o mais salubre dos montes. Plínio, o Velho, escreve sobre os picos que dominavam o Tibre. Mas quando cruzamos essas descrições com a geografia atual, algo não fecha. As colinas descritas como íngremes hoje são suaves inclinações. Os picos que deveriam oferecer defesa natural mal se elevam 40 metros. Hipótese inicial: os romanos antigos eram péssimos em topografia? Ou o terreno literalmente mudou sob seus pés? As 7 colinas oficiais: Palatino, 51 metros, Fundação Mítica Capitólino, 46 metros, Centro Religioso, Quirinal, 61 metros, mais Alto Viminal, 57 metros, mais Planoesquilino, 64 metros, mais Extensocélio, 50 metros, Residencial Aventino, 47 metros, Plebeu. Em 2007, arqueólogos trabalhando nas fundações do Fórum Romano fizeram uma descoberta perturbadora. Ao perfurar 15 metros abaixo do nível atual das ruas, encontraram o nível da rua romana original. Isso significa que em 2000 anos, o solo de Roma subiu 15 metros. Mas como? A resposta está em um processo que chamo de amnésia geológica. Cada geração vive em sua própria Roma, esquecendo que a geração anterior viveu em uma cidade literalmente mais baixa. Mas 15 metros não explicam tudo. As colinas não apenas foram soterradas, foram aplainadas. O ciclo da demolição: colina, natural, altura original, extração de pedra para construção, aterro com entulho de demolições, nova construção sobre aterro, repetição por 50 gerações, resultado: colina desaparecida. O caso do Monte Testácio. Para entender o desaparecimento das colinas, estudemos uma montanha que nasceu do lixo. O Monte Testácio, 35 metros de altura, 20.000 metros quadrados de base, feito inteiramente de cacos de ânforas romanas, estima-se que contenha 53 milhões de ânforas. Isso nos dá uma pista crucial: os romanos não reciclavam, a acumulavam. Agora, extrapole esse comportamento para uma cidade de 1 milhão de habitantes, por 800 anos. Cada construção demolida, cada reforma, cada desastre natural, ficava onde caía. As 7 colinas não foram erodidas pela natureza, foram sufocadas pela própria civilização que criaram. Entulho acumulado por século: 2 a 3 metros, tempo para comer 30 metros de colina, 10 a 15 séculos. Volume total de entulho em Roma: 50 milhões de metros cúbicos. Comparação: 20 pirâmides de Gizé, a geologia da civilização, mas há outro ator nesta tragédia geológica: o rio Tibre. A cada primavera, por milênios, ele transbordava, depositando camadas de sedimento sobre a cidade. Imagine, uma inundação média depositava 5-10 negativos centímetros de lama. Multiplique por 100 a 200 inundações por século. Em 20 séculos, 10 a 20 metros de sedimento fluvial. O solo de Roma crescia como um bolo de camadas. Camada 1. Entulho de demolição. Camada 2. Sedimento do Tibre. Camada 3. Novo entulho. Repita por 80 gerações, mas aqui está a ironia final. Os romanos sabiam disso. Documentos históricos. Lei da Zero, Tábuas 450 a.C. Proíbe enterro dentro da cidade. Tácito descreve necessidade de limpar os valos após inundações. Inscrições de magistrados responsáveis por nivelar terrenos. Moedas comemorativas de grandes obras de drenagem. Vamos agora à evidência física. Na Basílica de San Clemente, temos 3 níveis superpostos: século I. Mitreu, culto pagão, século IV. Primeira Basílica cristã, século XII. Basílica atual. Diferença de nível entre eles: 18 metros. No Panteão, a entrada original está 2,5 metros abaixo da praça atual. Na Via Ápia,
Os túmulos romanos parecem afundados porque a estrada subiu ao redor. Cada monumento é uma agulha no relógio geológico de Roma. Camadas do tempo, o espectador escava virtualmente. Camada 1. Século 0 asfalto, tubulações. Camada 2. Séculos VX Renascimento. Barroco, camada 3. Idade Média 500 a 1400. Camada 4. Roma Imperial 0 a 500. Camada 5. Roma Republicana 500 0 a.C. Camada 6. Geologia natural. Esta não é apenas arqueologia, é geologia urbana. Cada camada conta uma história diferente da cidade. Agora, a parte mais dolorosa da história. As colinas não apenas foram soterradas, foram canibalizadas. Para construir a Roma de mármore, os romanos precisavam de mármore. E adivinhe de onde veio grande parte? Das próprias colinas. O Monte Capitolino foi literalmente minerado para construir o Fórum. O tufo do Palatino alimentou milhares de construções. É um paradoxo trágico. A cidade crescia verticalmente em altitude, enquanto suas fundações naturais diminuíam. Estimativas modernas. 30.000% do volume original das 7 colinas foi transformado em edifícios, que depois viraram entulho, que soterrou o que restava. Cálculo impressionante. Volume extraído para construção: 8 a 10 milhões de metros cúbicos. Volume de entulho acumulado: 50 milhões de metros cúbicos. Resultado líquido: mais de 40 milhões de metros cúbicos de cidade artificial sobre as ruínas naturais. Esta história milenar tem consequências muito atuais. Roma moderna enfrenta 3 problemas geológicos únicos. 1. Subsidência diferencial. Edifícios afundam em ritmos diferentes, causando rachaduras. 2. A água subterrânea. As camadas de entulho são esponjas gigantes. 3. Escavações impossíveis. Cada metro cúbico contém artefatos arqueológicos. A linha do metrô C de Roma é a mais cara do mundo por quilômetro, porque cada estação é uma escavação arqueológica de 20 anos. Quando você constrói sobre 2.800 anos de história, cada pá de terra pode revelar um templo, ou causar um desastre. A estação Amba Aradam, descoberta. Quartel da Guarda Pretoriana do século II. Problema: 15 metros abaixo do nível atual. Solução: museu e in situ redesenho completo da estação. Custo adicional: 80 milhões de euros. Tempo extra: 7 anos. Roma não escolheu ser um museu a céu aberto. Ela se tornou um por acidente geológico. Usando dados de escavações, textos antigos e modelos geológicos, podemos finalmente responder à pergunta: como eram realmente as 7 colinas? Vamos ao Palatino. Hoje, elevação suave de 51 metros. Originalmente, pico rochoso de 70 metros, com penhascos naturais nos flancos. A vista do alto não era apenas simbólica, era estratégica. Você veria o Tibre de 5 quilômetros de distância, não apenas sentir sua umidade. O vento limparia a fumaça das casas. O escoamento natural evitaria inundações. As colinas não eram um detalhe pitoresco, eram o sistema de sobrevivência da cidade. As 7 colinas desaparecidas são mais que um fato geológico. São uma metáfora poderosa para a civilização. Toda cultura constrói sobre o que veio antes, literalmente, no caso de Roma. Mas também metaforicamente. Nossas ideias, instituições, valores, são camadas sobre camadas de tentativas anteriores. A diferença é que Roma fez isso com pedra e argamassa. E em fazer isso, criou um paradoxo. Quanto mais gloriosa se tornava, mais apagava as fundações naturais que permitiram sua glória. Talvez haja uma lição aqui sobre sustentabilidade antes da palavra existir, sobre como nenhuma civilização, por mais poderosa, pode ignorar para sempre a geografia que a sustenta. As colinas não desapareceram, foram transformadas em cidade, e nessa transformação, perderam sua essência para se tornar outra coisa. Então, onde estão as 7 colinas de Roma? Elas estão em toda parte e em lugar nenhum. Estão no mármore do Panteão, pedra de antigas elevações. Estão no entulho sob seus pés, destruição que virou fundação. Estão na memória coletiva, mitos mais duráveis que a rocha. Roma nos ensina que as cidades não são estáticas. São organismos geológicos vivos, que crescem, se transformam e, às vezes, esquecem sua própria anatomia. Quando você caminha em Roma, não está apenas em uma cidade, está em uma máquina do tempo geológica. Cada passo cobre séculos, cada colina suavizada é um capítulo apagado, mas ainda legível para quem sabe ler a terra.
as colinas desapareceram, mas em seu desaparecimento, nos contaram uma história mais profunda que qualquer ruína visível. A história de como construímos, destruímos e reconstruímos, sempre sobre os ombros do que veio antes. Esta investigação sobre Roma é nosso projeto mais ambicioso até agora, mas é apenas o começo. Vote na próxima mega investigação Jerusalém, Istambul ou Cidade do México. Inscreva-se, ative o sininho e junte-se a nós. Porque as cidades têm segredos, e nós temos a paciência de séculos para revelá-los. Até a próxima exploração. Lembre-se, toda cidade é uma palimpsesto. Você só precisa raspar a superfície.